E essa, né, também aí é muito a leitura que o mercado, inclusive, está fazendo, principalmente ali para as políticas monetárias, como o Banco Central Europeu, né? O Banco Central Europeu que subiu agora, acabou de subir ali, aumentar a sua taxa de juros em 0,25 ponto percentual, veio, inclusive, conforme esperado, daqui a alguns minutos teremos, então, as falas ali, tão aguardada também de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, para tentar, né, o mercado tenta ali entender também, espera que a fala de Christine Lagarde venha também ali um pouco alinhado com a fala de Jerome Powell, né? Trazendo ali uma sinalização, possivelmente, né, que as taxas de juros, esse ciclo de aperto monetário lá na zona do euro, também possa estar já próximo do fim, né? E ter aí uma leitura de que possa ser mantido, então, até chegar a essa inflação, lembrando que também a meta por lá é 2%. Christine Lagarde, em todos os outros discursos, sempre trouxe também a mesma preocupação em trazer, de fato, ali a inflação para a sua meta de 2%. Felipe, inclusive, eu até aguardando aqui um pouco as falas, né? O início aqui das falas de Christine Lagarde, vale reforçar que o próprio Jerome Powell ontem, né, bastante preocupado em trazer, falando ali, perseguir esta inflação a 2%, deixando já bem detalhado que ele acredita que este efeito só será alcançado em 2025, da inflação conseguindo baixar. Uma análise muito interessante até que eu estava acompanhando ontem, até na nossa programação aqui, que a taxa, né, se você olhar o CPI nos Estados Unidos, a gente viu uma redução até, né, relativamente dentro do esperado quando saiu dos 6% para os 3%, mas agora dentro dos 3% ela ainda assim mostra essa leitura mais persistente, né, mais difícil de ser alcançado. Provavelmente, segundo até as próprias estimativas do Fed, pode levar mais de um ano para se sair do 3% para o 2%, justamente por conta dessa questão do mercado de trabalho e justamente também por conta ali dessa resiliência, principalmente do consumo de serviços, parte de hotelaria, né, como um consumo todo, turismo, enfim, serviços em geral, ainda assim mostrando essa resiliência e essa geração de empregos ainda, né, maior nesta situação. Lá na zona do euro, a situação é bem diferente, claro, até difícil de fazer aqui um comparativo, até porque é um bloco todo, né, são diversas economias numa única política monetária, economias com momentos diferentes, mas também a expectativa do mercado é que o Banco Central Europeu já possa também ter chegado, inclusive, ao fim do aperto monetário. Vamos aguardar, Christine Lagarde deve começar aqui em alguns segundos, né? Está previsto aqui para as falas dela e a gente vai acompanhando. Pois é, Paula, e é uma questão interessante que isso acontece em todo o mundo. Você comentou bem na Europa, ontem nos Estados Unidos, a gente fala aqui no Brasil também, que são duas fases, né, desse processo desinflacionário. O primeiro estágio, ele acontece de uma forma um pouco mais acelerada, um pouco mais rápido, é concentrado em itens administrados, também em itens fora do núcleo de inflação, e isso acaba trazendo uma celeridade um pouco maior nesse arrefecimento da inflação. Agora, o segundo estágio, ele acaba sendo um pouco mais lento, mais custoso, exige mais perseverança da autoridade monetária para, né, persistir com o juro um pouco mais alto para tentar trazer de volta para a meta de inflação. Vale lembrar que lá na zona do euro foi a 9ª vez consecutiva que o Banco Central Europeu elevou a taxa de juros. Ele já havia elevado em junho, né, no mês passado, sua taxa de juros em 0,25 ponto percentual, chegando a 3,5% ao ano. Agora eleva mais uma de 0,25 a 3,75% ao ano. É a maior taxa, né, desde 2001, é a maior taxa em 22 anos. Assim, né, a exemplo do que está acontecendo nos Estados Unidos, maior taxa também desde 2001. 2001 foi um ano ali também bastante desafiador para a política monetária global, onde muitos países elevaram suas taxas de juros a altas, né, a recordes também. Então, agora, 2023, a gente tem mais essa retomada. E é interessante destacar, né, que no comunicado do Banco Central Europeu, a autoridade monetária atribuiu essa decisão aí, claro, à perspectiva de inflação, falando que os desenvolvimentos desde a última reunião, no mês de junho, sustentam a expectativa de que a inflação cairá ainda mais no restante do ano, mas vai permanecer acima da meta por um período ainda prolongado. O Banco Central Europeu diz que ainda, embora algumas medidas mostrem sinais de flexibilização, a inflação subjacente permanece alta de uma maneira geral. Os aumentos anteriores das taxas de juros continuam sendo transmitidos com forças, as condições de financiamento voltaram a ficar mais apertadas, estão cada vez mais amortecendo a demanda.
o que acaba sendo um fator importante para trazer a inflação de volta para a meta. Ou seja, Banco Central Europeu bastante monitorando a inflação. E só para a gente fazer um outro comparativo, né, um outro paralelo com o Banco Central dos Estados Unidos, o Banco Central Europeu diz que vai continuar monitorando os dados que forem saindo ao longo dos próximos meses, das próximas semanas, até a próxima reunião, para poder tomar uma decisão mais embasada. Então, não sinalizou se vai permanecer com essa taxa de juros na próxima reunião, também não sinalizou se vai promover mais elevações de juros, mas diz que vai ser dependente de dados, né? Acaba que reforça também, Paula, uma perspectiva que estava acontecendo, que já foi falada, inclusive, na última reunião do Banco Central Europeu, que vai deixar a taxa de juros num patamar restritivo e muito restritivo até a inflação voltar para a meta. Exato, Felipe. E Christine Lagarde está aí já discursando neste momento, né? A gente tem aqui já algumas aspas, inclusive, da presidente do Banco Central Europeu, aí, Christine Lagarde, trazendo o comunicado logo após aumentar a taxa de juros em 0,25 ponto percentual. Ela diz que a inflação segue caindo, mas ainda é preciso esperar, né? Ir esperando ali por se manter muito alta durante muito tempo, né? Ela traz aí, então, uma leitura que é preciso ainda aguardar, porque o período de alta da inflação foi longo. Estamos determinados para garantir que a inflação, então, volte aos 2% no médio prazo. Não sendo ali muito específica em datas, né, como aconteceu ontem com o Jerome Powell, acreditando ali que a meta só será alcançada então em 2025. Christine Lagarde não dá uma data, mas acredita então que só será alcançada esta meta em um médio prazo. Ela também falou que a inflação continua, assim, a declinar, ainda deve seguir ainda alta, né? Pelo menos até conseguir ter o efeito satisfatório e chegar, então, a inflação à meta, que é 2%. Seguimos comprometidos a levar esta inflação à meta em um cronograma adequado. Os fatos observados desde a reunião anterior suportam a visão de que a inflação cairá adiante, mas ainda seguirá acima da meta. Christine Lagarde diz que continuaremos, então, a reagir aí os dados para determinar o nível do aperto monetário. Os desenvolvimentos, desde a última reunião, colaboraram com as nossas expectativas de que a inflação seguirá caindo no resto deste ano, porém, ainda seguirá acima da meta por um período. Ela ainda continua, né, Felipe, ali firmando, né, sem trazer um prazo definido, mas que acredita que a inflação ainda vai demorar ali um médio prazo, pelo menos um tempo médio ali, para se chegar à sua meta de 2%. Não traz ainda uma sinalização clara, claro, ainda está acontecendo, está sendo feita esta coletiva, a gente segue aqui acompanhando, não há uma leitura ali específica, né, se deixa a possibilidade de novos aumentos, né? Basicamente ela tem agido assim, analisando dado a dado, como as outras próprias políticas monetárias, muitos também vão utilizando, né, esses dados econômicos para ir tomando a sua decisão, mas ela reforça que a perspectiva para a atividade na zona do euro se deteriora em razão da demanda mais fraca. Inclusive, ela fala que os serviços continuam a mostrar mais resiliência, mas o impulso tem diminuído. Ela também trouxe aqui uma outra questão, né, que a economia deve seguir fraca num curto prazo, sinalizando, então, que esse reflexo, né, dos juros altos, impactando muito o crescimento, a atividade econômica, deve seguir, então, ali, fazendo essa pressão, né, em relação ao crescimento, num curto prazo. A economia deve seguir fraca num curto prazo. A perspectiva, então, para a atividade da zona do euro tem se deteriorado em razão justamente dessa demanda mais fraca e que os serviços, então, continuam a mostrar resiliência, né? Só que o impulso dessa resiliência, ela já sinaliza ali que vem diminuindo. Ela, inclusive, falou aqui também do mercado de trabalho, que segue robusto. Empregos são criados, sobretudo em serviços. A situação bem semelhante, inclusive, com a mesma ali, né? Com o mesmo desafio que o Fed tem lá nos Estados Unidos, né? Mercado de trabalho ainda resiliente, setor de serviços robusto, né? Gerando ainda bastante vagas ali. Mesma situação, né? Fazendo aqui um paralelo. Christine Lagarde ainda falou que conforme a crise de energia reflui, os governos devem retirar
aquelas medidas de apoio, né? Medidas que foram colocadas no início da guerra ali, principalmente com uma grande preocupação sobre os preços de energia, pressão inflacionária em relação à energia. Então, ela diz que conforme a crise da energia vai refluindo, os governos devem começar a retirar as medidas de apoio. Se as medidas permanecerem, levará a resposta mais forte da política monetária. Então, a presidente aí do Banco Central Europeu, trazendo nesse discurso, né, toda a leitura ali do que o comunicado já vinha, né, já trouxe ali como um desenho anteriormente, depois de ser anunciado, então, essa subida de juros de 0,25 ponto percentual para a zona do euro. Leitura, então, aí acontecendo neste momento as falas de Christine Lagarde, Felipe. Pois é, Paula, aí é interessante nessa perspectiva aí que você trouxe, que a Christine Lagarde tem falado. Ela fala sobre atividade, ela fala sobre mercado de trabalho. A gente tem visto os últimos dados, né, principalmente de produto interno bruto, os PMIs na zona do euro também bastante fracos, enfim, mostrando uma desaceleração bastante forte, né, na economia da zona do euro, na economia dos países ali do bloco, e isso reforçando, né, que o trabalho do Banco Central Europeu aparentemente está surtindo efeito, está dando resultado. Agora é aquela coisa que todos os economistas têm falado, deixar o juro num patamar ainda mais restritivo para tentar conter uma inflação onde a taxa de juros acaba não fazendo tanto efeito, que é nessa segunda fase, que é na inflação de serviço, que é nos núcleos de inflação, isso pode trazer ainda mais desaceleração, ainda mais falta de crescimento econômico para a Europa, colocando o bloco numa recessão até um pouco mais aprofundada. Se a gente levar em consideração, inclusive, os últimos dados de Alemanha, né, confiança do consumidor, PMI composto de indústria, de serviços, enfim, toda essa desaceleração da economia alemã, que é a maior economia do bloco, se isso está acontecendo na Alemanha, imagina nos países menores, nos países que são mais dependentes também e que acabam não tendo toda a força e a pujança da economia alemã. Então, existe essa perspectiva e é justamente isso que a Christine Lagarde tem discutido com os diretores do Banco Central Europeu sobre a necessidade de manter esse patamar restritivo e também não elevar a patamar ainda mais restritivos que provoquem mais recessões ou provoquem recessões aprofundadas nos países da zona do euro. Mas é uma preocupação grande a questão inflacionária. Eles estão tentando trazer a inflação de volta para a meta, mas é só a gente lembrar que há pouco tempo atrás, no ano passado, fim do ano passado, a inflação na zona do euro chegou a níveis históricos, né, de 40 anos, 2 dígitos, coisa que não se via há muito e muito tempo. E agora vai arrefecendo, claro, não está nem perto da meta de 2%, mas está se mostrando uma trajetória de declínio na pressão inflacionária lá na zona do euro. Então, esse cenário de queda, né, mês após mês na inflação, pode sustentar, né, uma melhora no ambiente para o Banco Central Europeu parar, pelo menos, o ciclo de aperto monetário. Se a gente levar em consideração grandes economias mundiais, né, e grandes bancos centrais que já estão tomando suas decisões, a gente vê o Banco Central americano praticamente sinalizando uma pausa no aperto monetário, já o pico do ciclo de aperto, né, o pico da taxa de juros. A Europa pode também ter sinalizado o pico de juros agora nessa reunião. Claro que vai ficar dependente dos dados que vão sair ao longo dos próximos meses. O Brasil já está nesse processo de começar a cair a taxa de juros. A gente vê a China caindo taxa de juros, a gente vê outros países também mexendo na política monetária, ou mantendo sem perspectivas de elevação, ou até mesmo começando já um ciclo de afrouxamento monetário. Lembrando que também tem decisão de política monetária no Chile, então, enfim, a gente tem uma série de medidas sendo tomadas no mundo inteiro em relação à política monetária e todo mundo ficando monitorando. Paula. Inclusive, Felipe, ela traz aqui mais uma, né, expressão importante, que a perspectiva de inflação ainda é altamente incerta. Christine Lagarde, né, falando aí um pouco mais sobre a inflação, ela já trouxe ali, a gente falou agora um pouco em relação aos preços de energia que acabaram caindo, mas que a inflação de alimentos ainda continua, está desacelerando, mas ainda num processo ali de queda, segue ainda elevada. Ela falou que ainda continua, né, ali tendo muitas incertezas neste crescimento na zona do euro e também em relação à inflação, que ainda
ainda há risco de uma baixa no crescimento, ainda assim por conta do conflito da Rússia e da Ucrânia. Olhando para a inflação subjacente, ela diz que ainda segue alta no geral. Algumas medidas de inflação de longo prazo estão ali ao redor de 2%, enquanto outras estão elevadas e que, por isso, então, precisam ser monitoradas cuidadosamente, né? Christine Lagarde ainda falando ali que vai ser preciso continuar a reagir a estes dados para determinar o nível de aperto monetário. Fatos, então, ali, desde a última reunião anterior, ela diz que suportam essa visão de que a inflação vai cair adiante, mas ainda segue acima da meta. Seguimos ali comprometidos a trazer a inflação, então, à meta, né? E que, segundo a visão dela, a inflação, principalmente ali, os preços dos alimentos, ainda segue alto, elevado, mesmo tendo já uma sinalização de uma desaceleração. Mas o ponto importante é que a perspectiva ali para a Christine Lagarde da inflação ainda é altamente incerta. A gente vai seguir monitorando, trazendo aqui as aspas de Christine Lagarde ao longo aqui da nossa programação.